Caloteiro, não. Estamos discutindo aqui hoje a entrada da Venezuela, com a reunião ontem no Palácio do Planalto, as presenças dos presidentes Hugo Chávez, Cristina Kirchner, José Mujica, Dilma. E estamos perguntando ao telespectador se concorda com esse ingresso da Venezuela, depois que houve o afastamento do Fernando Lugo do Paraguai. O Paraguai está suspenso, era o país que se opunha a essa entrada no bloco da Venezuela. Então, a última chamada para o nosso telespectador opinar e termos aqui uma ideia da posição dos nossos telespectadores. Telefone 8401-0360, respondendo. Opção 1, sim, concorda com a entrada da Venezuela. Opção 2, não. Aqui no intervalo estávamos falando que a presidente Dilma intermediou aí a venda já imediata de 6 aviões da Embraer para a Venezuela e uma encomenda pendente aí de mais 14 aviões. Falou-se aqui, mas será que Hugo Chávez paga? Ora, Hugo Chávez é um grande amigo do Lula, ou Lula é grande amigo dele. Até tem-se a impressão, Marcelo Suano, de que pela amizade de Lula com o Chávez, demonstrada explicitamente tantas vezes, que o Lula tenha, quem sabe lá, ajudado a acelerar nesse processo pela relação que tem com a presidente Dilma. Então, com relação a esse início de relações comerciais, o Brasil já começou vendendo. É curioso. Particularmente, eu acho que ele paga os 6 aviões, porque é uma coisa que já foi assinada. Eu acho que isso é anterior à entrada do Mercosul. O que algumas pessoas perguntam é se ele levaria esse acordo e assinaria a compra se não houvesse a entrada da Venezuela. Eu acredito que ele paga. O problema é que ele levantou a hipótese de comprar mais 14 aviões, além do petróleo cru, além da venda de petróleo cru, além do fato dele voltar a fazer os investimentos na Abreu e Lima, que ele não fez investimento nenhum, embora ele diga que tenha feito, que é uma refinaria, que seria a maior refinaria do mundo, ou pelo menos é a refinaria mais cara do mundo. Está custando 20 bilhões de dólares, já havia sido orçado em 2,8. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, nem por que houve esse aumento. Tá? Mas veja, acredita-se que ele vai pagar sim. Agora, algumas coisas que é importante falar a respeito do resultado final desse processo de ingresso da Venezuela. Qual é a grande questão? O que houve, da minha perspectiva, foi um avanço de uma questão ideológica e política, ao invés de respeitar aqueles trâmites econômicos que seriam necessários para solidificar um bloco que sempre se questionou se era um natimorto ou se era um eterno moribundo. Ora, a sensação que eu tenho é que ele vai ser reduzido de bloco econômico a mais um fórum político. Esse é o problema. Porque vai estar trazendo indivíduos ou parceiros que não têm ainda as condições estruturais para ingressar na economia e se integrar. Ou seja, vamos forçar por acordos. Isso vai depender dos posicionamentos ideológicos, das simpatias, das alianças que vão ser feitas, ao invés de você solidificar. Vou só trazer uma metáfora que eu sempre uso em sala de aula. Eu me lembro que um indivíduo uma vez falou numa praça pública, em que ele foi conversar com um arquiteto, o arquiteto não construía a jardinagem da praça. Aí disse, por que tu não faz a jardinagem dessa praça? Ele disse, aguarda. Esperou um tempo, aí depois de um tempo ele disse, veja, está aqui o projeto original, onde seria a jardinagem, dá uma olhada agora. Aí o cara disse, mano, o que tem a ver? Isso não tem nada a ver com o que tem ali. Não, claro. Primeiro eu esperei que as pessoas andando naturalmente apresentassem os percursos naturais, e onde eu não houvesse percursos naturais, eu construirei a jardinagem, porque esse é o processo correto. Talvez a construção do Mercosul deveria ser correta se as instituições políticas, os acordos políticos, as legislações viessem em respeito das integrações econômicas, ou seja, daquelas necessidades econômicas e comerciais que ainda não foram resolvidas. A Argentina não cumpre nada, faz tudo de acordo com o que a Cristina Kirchner quer. O Brasil está só a reboque e responde. O Brasil tenta sustentar os parceiros pequenos pela necessidade de integração. E não se foi resolver as instituições. Aí acrescenta o indivíduo que vai politizar o processo. Isso vai reduzir a um fórum político ao invés de um bloco econômico. Essa é uma questão interessante. Eu quero pedir ao professor, ao Chico Vicente, porque quem abriu o programa foi o Sebastião, ele vai encerrar o programa com a praxe do programa. Mas essa hipótese da negociação comercial sempre ter em primeiro lugar a conveniência, porque há poucos meses houve esse grande debate do bloqueio argentino aos nossos calçados, aos implementos agrícolas, tudo aquilo que se viu foi uma negociação difícil, arrastada, de muitas visitas, acabaram acertando parcialmente. Será que não vai acontecer a mesma coisa com a Venezuela? E essa hipótese do Suano de que se constitua, na verdade, preponderantemente um fórum político?
Acho que não, porque esse processo de dificuldade de construção de integrações regionais acontece em todas as partes do mundo. Na União Europeia, vemos pela televisão cotidianamente. No próprio NAFTA, o que o México grita, o que o Canadá grita. Porque esse é um processo vivo, dinâmico, né? E tem legalmente, pelo tratado, 6 anos para a Venezuela se adaptar, buscar convergências, superar obstáculos, construir harmonizações com os outros integrantes, para então poder se fazer de maneira gradativa o processo de integração. E está sendo dado uma importância demasiada para Hugo Chávez. Hugo Chávez é chefe de um Estado e a comitiva dele vai negociar o seu corpo diplomático para harmonizar as normas, as regras. Mas quem vai fazer as negociações são os empresários diretamente. Os empresários capitalistas venezuelanos, com os empresários capitalistas brasileiros. Como é que o Chávez vai interferir nisso? Tem que entender de um outro ponto de vista esse processo. Quem é que define os termos dessas trocas entre empresários brasileiros Óbvio que são os estados. Ou quem negocia tem que fazer a regra. Então claro que não. Respondida a pergunta. Portanto, as regras têm que ser harmônicas, têm que ser mais ou menos ajustadas, para que não haja desequilíbrio no processo. E óbvio que os outros países vão estar também atentos. Agora, foi construída há cerca de um mês atrás uma associação mais à direita, que é integrada por Chile, Peru, Colômbia e México, que se chama Aliança do Pacífico. Mas o Peru talvez não fique por ali, porque o Ollanta-Humala recebeu do Alan Garcia, que havia encaminhado, e o Ollanta-Humala não tem muito acordo com isso. E já tem negociações e conversas abertas no sentido de ampliação no Mercosul, buscando integrar também o Equador e a Bolívia, para que a gente possa, dessa maneira, dar passos cada vez maiores para que tenhamos, em médio prazo, todos os países da América do Sul e da América Latina integrados no Mercosul. Esse tem que ser o nosso objetivo, independentemente de ideologia, porque com isso nós vamos estar nos posicionando enquanto país, enquanto brasileiros, de maneira muito favorável perante o mercado internacional. Por isso que eu disse lá no início que eu não entendi, porque na verdade foi um passo a mais e outros passos deverão ser dados. Vai haver uma disputa entre esses dois blocos aqui. Este sim de corte claramente ideológico. E claro, que também com problemas de natureza técnica, porque alguns desses países têm acordo de comércio com os Estados Unidos, o que dificultaria muito o processo de convergência dos seus processos econômicos e tarifários para entrar no Mercosul. Mas não é impossível, isso depende de vontade política. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte, olha, tem que deixar esta visão ideológica, puramente ideológica, à direita de lado. É muito bom para o Brasil e para o Mercosul a entrada da Venezuela. Fábio Osterman, teve um telespectador que fez uma provocaçãozinha interessante. Será que alguma empresa brasileira vai se instalar lá e se tornar uma multinacional e correr o risco de sofrer o que há pouco a companhia petrolífera espanhola sofreu na Argentina? Eu acho pouco provável, bastante pouco provável, já que o ambiente econômico e institucional na Venezuela está claramente apontando para o outro lado, né? Cada vez mais empresas deixam a Venezuela, cada vez mais investidores deixam a Venezuela, né? Em Venezuela é um dos países menos confiáveis em termos de investimento mundo afora, é um dos países que tem instituições menos abertas à criação e desenvolvimento econômico, à criação de riqueza, já que tudo emana do Estado e o Estado, obviamente, define de acordo com quais princípios os privilégios e as benesses vão ser distribuídas. Então a Venezuela vem se afastando bastante de um ideal de desenvolvimento democrático, de um ideal de desenvolvimento que prime pelas liberdades individuais também. Em contraste com o Chile, que eu acho que é um país muito interessante que deveria ser mais estudado aqui no Brasil. O Chile vem se distanciando cada vez mais dos países sul-americanos. Eu acho que muito em breve ele vai pegar e vai se separar da América do Sul, de tal maneira. Porque aqui, países como o Brasil, Argentina, Venezuela, Equador e Bolívia parece que seguem buscando o mesmo caminho de desenvolvimento tido como autóctone, desenvolvimento para dentro, uma cooperação interna, enquanto o mundo está lá fora. E o mundo não se importa realmente se nós queremos ter um desenvolvimento supostamente solidário, como dizem os adeptos das ideias bolivarianas, né? Então, me parece que aqui a gente tem muito claramente duas posições. Uma delas defende o livre comércio, por ser o comércio
um jogo, não de soma zero, mas sim um jogo de ganhos mútuos das duas partes, e que não vê problema em se estabelecer acordos de livre comércio com diversas outras nações, desde que ele seja livre e não submetido a caprichos ideológicos de governantes da hora. E, de outro lado, a gente tem um grupo que defende acordos ideológicos somente com A, mas não com B. E, assim, coincidentemente, não sei, eu acho que não, esse grupo A, esse grupo B que defende acordos de livre comércio somente com um determinado grupo, tem uma certa afinidade com a elite política desse local com que se está travando acordos de comércio, né? Então, acho que a população brasileira deve se mobilizar contra qualquer tipo de protecionismo, e nisso ela diverge de boa parte da elite empresarial do país, infelizmente, que tem tido nos últimos anos uma postura de alinhamento muito forte com governos, porque afinal tem sido uma relação ganha-ganha. Tanto o governo, apoiado pelos meus colegas, ganha com o apoio de boa parte da elite econômica do país, e essa elite econômica ganha também por não estar submetida a uma competição internacional, que é o que seria o melhor para toda a população, né? Então, por fim, eu acho que não seria bom para o Brasil essa entrada da Venezuela no Mercosul, pelos motivos expressados aqui anteriormente, mas principalmente pelo fato de que isso vai acabar de uma vez por todas com o Mercosul, como o Bloco Sul, como o bloco econômico, e torná-lo meramente um palanque político, como já é a ALBA e como já é a Unasul. Engraçado, mas o Brasil está bem melhor que a Europa e os Estados Unidos, né? Bem melhor em que termos? Economicamente. Não, peraí, qual é o PIB per capita do Brasil? Qual é o PIB per capita do país mais pobre da Europa? Chico, pelo amor de Deus. Não faz isso. A Grécia tem o PIB per capita 4 vezes mais alto que o Rio Grande do Sul. Não fala isso, Chico. Olha a crise da Europa. Não fala isso. Usam lentes ideológicas. Eu recomendo fortemente ao senhor que visite a Europa para ver o grau de pobreza que eles estão. Tá certo. Sem dúvida. Não há. Tanto é que tem um influxo de imigrantes da Europa para cá. É impressionante. O consulado brasileiro em Londres não para de receber. É óbvio que o padrão de vida do europeu é superior ao do brasileiro. O problema é que nós estamos fazendo assim. A Europa está fazendo assim. A Europa, Grécia, Portugal, Espanha, Itália é uma, e a Europa, Alemanha, Bélgica, Suíça é outra. Também. E além do mais, tem essa diferença dentro da própria Professor Sebastiani. Eu quero aqui colocar algumas coisas. Primeiro, se falou aqui que é ruim o Mercosul ir trazer a Venezuela porque nos coloca em más companhias, né? Primeiro que eu discordo das más companhias, e segundo que se é por esse critério, o que cabe aos Estados Unidos, então, que tem uma monarquia absoluta como a Arábia Saudita e teocrática, um dos seus maiores aliados. Então eles também estão em má companhia, deveriam estar já em situação falimentar e perdendo a liderança do mundo. Então vejam, não é bem assim. Segunda coisa, né, de que em função das posturas do Chávez, um tanto à esquerda, ele então vai dificultar para as empresas. Bom, o que sobra para a China então? Que é dirigida por um partido comunista, a China é muito menos comunista que o Brasil, uma postura, pelo contrário, tem uma postura ideológica mais clara que do próprio Chávez, né, e fez acordos pontuais. Então, o que eu quero dizer é que as coisas não são assim tão preto no branco, branco no preto. As coisas são mais dinâmicas na vida. E aí eu apelo a vocês, se eu estou errado, me digam, mas pelo que eu vejo dos números, a relação do Brasil com seus parceiros do Mercosul é no fluxo favorável ao Brasil. Ou seja, o que está acontecendo é que o Uruguai, o próprio Paraguai, de passagem, a Argentina, que geralmente perde, a Argentina tem perdido mais do que tem ganho, né, com esta troca comercial. O Brasil sacrificou muito para garantir a existência do Mercosul. Bom, o Brasil sacrificou, mas o fluxo financeiro é favorável. E digo mais, se os países do Mercosul não tivessem reagido, os empresários brasileiros e o Brasil ia tomar aquelas economias. Isso que os números mostram. Ou seja, o nosso capitalismo, a nossa economia é muito mais forte. Não é um pouco mais forte. É muito mais forte que a economia da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela. Portanto, o Brasil tem tido ganhos econômicos com isso. Tanto que há muitos que falam em imperialismo brasileiro, do qual eu divirjo, porque eu acho que as relações não se estabelecem nesse ponto, nesse momento, e eu tenho um conceito de imperialismo que não se enquadra exatamente nessa realidade. Mas o que eu quero dizer é que, evidentemente, o Brasil ganha mais do que perde com isso. E ao contrário do que muitas vezes aparece, o Brasil tem tido grandes lucros. É claro que dependendo do setor econômico, ele pode eventualmente ter um prejuízo maior ou não. Mas a economia brasileira, globalmente falando, os entes econômicos do Brasil têm ganho com essa relação. Então, por isso que me parece
que afora, claro, as posturas meio principistas, quem faz aquela história que tem que fazer, porque a política também é um jogo de cenários, aí vem o PPS, não, nós vamos entrar com recurso, mas se a gente pegar as entidades empresariais, a gente vê que de fato elas não têm se enfrentado esse tipo de perspectiva. E não é por simpatias com Chaves, é porque tem ganhos concretos. Tem aquela fala de um famoso comerciante do Renascimento, né? Se tem bons negócios para fazer com o diabo, me digam onde fica o inferno. Porque eu não quero saber se é diabo ou não, quero saber se eu vou lucrar. E esse é o espírito que eu conheço do mundo empresarial. Agora, o que está colocado, por que eu defendo isto? Né? Não sou empresário, não estou me colocando como abandeirado do lucro empresarial. O que eu estou dizendo é que nesse momento, como brasileiro, como defensor dos interesses dos trabalhadores, que eu me entendo como defensor do avanço do Brasil para uma sociedade mais justa, é fundamental que o Brasil seja um país economicamente forte. Um país economicamente fraco, falido e quebrado não é bom nem para a construção do socialismo. Então, e os chineses mostraram isso, eles tiveram que fazer grandes reformas para tentar se livrar um pouco de uma situação que era uma situação muito difícil. Portanto, eu acho que com o avanço econômico do Brasil, ganhamos todos nós. Claro que é pontualmente setores que perdem que abrir e alguns setores que teriam muito interesse em forte, né? vínculos com os Estados Unidos, que eu acho que neste momento são os maiores interessados em que o Mercosul tenha problema. E não por causa do Chaves. Eles não estão muito preocupados com isso. É em função da macroeconomia. Ficou faltando a opinião dos ouvintes. Se foi bom para o Brasil ou não, conveniente ou não a entrada da Venezuela no Mercosul. Resposta na tela. Sim, 17%. Não, 83%. Olha aí, hein? Forte esse posicionamento aí. Mais atenção nas próximas eleições, pessoal. 83%. A relação não é direta. Bom, foram os nossos representantes que aprovaram o ingresso da Venezuela no Mercosul. Infelizmente eles estão errados. Tomara. A história provará. Tomara. Como provou com o Mercosul. Aliás, não sei se o Mercosul provou qualquer coisa nesses 20 anos. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Não faça isso. Daniel Sebastiani, Chico Vicente, Marcelo Suano, Fábio Osterman, disparente e distante do Rui Osterman, né? Dos pais, né? Primo irmão do meu avô, pai dele. Sim, do seu Arthur Osterman. Muito bem, obrigado pelos senhores terem vindo aqui propiciando esse debate oportuno, factual, porque ontem ficou estabelecido que a Venezuela entra e o Paraguai continua suspenso até as eleições. Em que mês do ano que vem? Abril do ano 13 de abril, né? 13 de abril. 13 de abril. Bom, o programa será reprisado amanhã às 9 horas da manhã e amanhã às 10 da noite tem mais Conversas Cruzadas. Vem chegando aí a Gabriela Duarte com o Jornal TV Com. Boa noite.